Estamos reestreando o programa Por Dentro da Lei, comigo, Ana Paula Bá. Hoje tivemos a honra de conseguir um horário na agenda do nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Gesson Newton. Como vai, presidente? Bom dia. Prazer e uma honra recebê-lo aqui no nosso primeiro programa. Doutora Ana Paula Bá, para nós é um prazer estar aqui com vocês. E para nós mais honroso ainda é saber que nós temos um veículo de comunicação dentro do nosso município. Então a Ordem do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Embu das Artes, sente-se honrada de estar aqui com vocês. Para nós é um prazer. Presidente, a ideia do programa é justamente passar uma linguagem para o público em geral. Então, a gente quer fazer um trabalho de levar a melhor informação do nosso mundo jurídico para as pessoas. O que o senhor tem a nos contar um pouco? O que é a OAB? Mais uma vez, bom dia. Você que nos assiste, a Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Ana, ela é uma instituição que tem participado de grandes movimentos, eu digo, na esfera nacional. Ela sempre esteve na vanguarda dos grandes movimentos. E isso lhe traz hoje um respaldo muito grande nas grandes decisões do Brasil. Tá? Nós somos a subseção Embu das Artes, que éramos atrelado à subseção de Itapecerica da Serra. E mais ou menos no ano de 1993 nós tornamos independente. Hoje nós somos uma subseção composta de 580 inscritos aqui local no município de Embu das Artes. E essa diretoria que tomou posse agora, no dia 10 de janeiro, terá um período aí, um triênio de 2022 a 2024. Nós temos em nossos corações, como plataforma de gestão, sair um pouco de dentro da nossa redoma, né, dentro da ordem, e cumprir o nosso papel social como cidadão social. Então, hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Embu das Artes, ela já procurou as instituições que têm um trabalho diretamente com a sociedade embuense. Então, o nosso espírito é Embu, acima de todas as coisas. Então, nós já estivemos com a magistratura, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, Militar, especialmente a delegada da Delegacia da Mulher, que é a classe mais vulnerável do nosso município, tá? Considerando que estamos saindo de uma crise pandêmica, onde todos os setores ficaram comprometidos. Então é importante que nós tenhamos essa preocupação com o munícipe. Então a ordem hoje, local de Embu das Artes, ela está comprometida não só a atender especialmente o advogado, seus inscritos, mas também cumprir o seu papel social no município. É muito importante a gente esclarecer isso para a população, né, presidente? As pessoas acham que a entidade de classe, que é a nossa, da ordem, elas desconhecem o que tem sido feito. O senhor pode contar um pouquinho mais do que a ordem oferece para essa população? Então, doutora Ana, nós só para trazer informações preliminares, essas instituições que eu falo, que nós já conversamos, nós tivemos uma reunião ontem com o prefeito, na pessoa do vice-prefeito, aliás, na segunda-feira, que é realmente com essa preocupação de nós tomarmos o lugar que é devido. Nós queremos participar de todas as discussões na esfera municipal. Nós estamos falando isso, vamos ter uma reunião posteriormente com o Legislativo, realmente para traçarmos em conjunto esses trabalhos, para que possamos atender a população. Quando eu falo de buscar essas instituições, é porque nós temos dentro da ordem, é bom falar que nós temos, as pessoas veem a ordem como se ela estivesse totalmente voltada para o advogado. E isso não é uma verdade.
tá? Porque além do nosso papel social, nós temos, eu posso trazer isso para o munícipe, hoje nós temos um convênio de Defensoria do Estado com a OAB estadual. Esse convênio é traçado, é acordado e homologado em São Paulo. Mas as suas esferas, ela atende todos os municípios que não têm defensores ou procuradores do Estado. Hoje, no município de Embu, nós temos hoje na Ordem dos Advogados local 155 advogados inscritos para prestar serviço de assistência judiciária, que é a assistência complementar da defensoria. Tá? Hoje, para a doutora ter uma ideia, nós atendemos 45 pessoas pré-agendadas diariamente. Nós temos aí, semanalmente, um atendimento de 160 pessoas, munícipes, que vão buscar a nomeação de um advogado. Eles são submetidos a uma triagem e ali, passado pelo crivo, aprovado pela defensoria, nomeia-se um defensor para que possa propor a ação que ele busca ou buscar os seus direitos. Você tem uma ideia, mensalmente nós temos um atendimento de 736 agendamentos. Então, nós convidamos a qualquer cidadã, que possa realmente acompanhar o nosso atendimento. Nosso atendimento ele é presencial, tá? Das 8h30 às 11 horas da manhã. Tá, com esses pré-agendamentos. O cidadão, ele entra nos nossos canais de comunicações, que são todos os telefones da ordem, estão à disposição para o munícipe. Ele entra em contato, faz um agendamento e será designado uma data e horário para que ele compareça à casa do advogado, que está localizado à Rua Bernardina, número 49, Centro. Lá ele será atendido por 3 defensores, tá? Esses 3 defensores representados por uma representante da Comissão da Assistência Judiciária, e serão atendidos em torno de 45 pessoas diárias e 736 mensais. Só para a gente fixar para o público em geral, presidente, então a gente pode hoje acessar um advogado que é chamado de defensor público, né, que vai atender pessoas que comprovem uma baixa renda, e essas pessoas que comprovem baixa renda têm direitos a defensores públicos, que são advogados gratuitos. É Sim. Isso numa linguagem popular falando? Sim, doutora. Nós temos alguns critérios, o convênio, ele estabelece alguns critérios para que essa pessoa tenha direito à nomeação de um defensor. Geralmente os critérios básicos são esses: você tem que ser atrelado à comarca, né? Você resida na comarca para algumas questões judiciais, que você tenha aí em um rendimento, uma composição familiar de rendimento de 3 salários mínimos, então será levado em consideração toda a composição familiar, tá? Para que você alcance esse valor, tá? Atingindo esse valor e alguns outros requisitos, que leva-se em consideração também o patrimônio daquele que está requerendo. Então, preenchido alguns requisitos básicos, ele é submetido à triagem, ao atendimento, e aí, se aprovado, será posteriormente, no mesmo dia, nomeado um advogado. Então, o munícipe, quando ele chega ali, quando ele agendou o seu atendimento, que ele passa por esse atendimento, e quando é nomeado, ele passa por esse crivo, essa triagem que chamamos, no mesmo dia, é questão de minutos, ele já saberá se foi aprovado a indicação, a nomeação de um defensor, e sendo aprovado, ele também já sabe ali quem é o defensor, já sai ali com a nomeação do advogado, endereço, ele já pode entrar em contato, ele contata o advogado e já será atendido. Alguns casos, eventualmente, é bom esse programa para a gente tirar algumas arestas, algumas informações para o munícipe. Nós estamos tendo alguns problemas. É claro, estamos saindo dessa crise pandêmica e nós estamos tendo um problema sério, que é quanto à nomeação para a defesa em processo criminal. Tá? O que está acontecendo? Os oficiais, geralmente, quando ele nomeia aquele que está sendo acusado de um processo, é bom observar isso para o munícipe,
que acontece? Ele, obrigatoriamente, ele vai ter que informar se ele tem defensor ou não. Caso ele não tenha defensor, obrigatoriamente o oficial tem que fazer constar no termo dele que aquela pessoa não tem condições de constituir um advogado. Aí nós estamos tendo um probleminha que nós podemos expor depois, tá bom? Mas é isso, de fato, a nossa preocupação em estar aqui levando essas informações para o nosso munícipe. Eu agradeço já que é muito rico e muito importante as pessoas saberem que têm acesso à justiça, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. O senhor comentou comigo que a pessoa tanto pode fazer o pré-agendamento, é um pré-agendamento para então ir até a casa dos advogados da cidade, onde ela se encontra, e aí sim passar pela triagem. Esse agendamento é feito como exatamente? Esse agendamento pode ser por telefone, o senhor comentou comigo, tem e-mail também da casa dos advogados que pode ser feito ou ainda não há esse canal? Doutora Ana, é uma pergunta muito importante para que possamos esclarecer isso. Nós temos os nossos canais de atendimento, eu posso até me permita passar os telefones aqui de contato. Por favor. Para o cidadão. Então, você pode anotar que está em casa. Cidadão do Embu das Artes, isso, né, nesse caso. Mas aí no Google pode encontrar-se também de outras cidades, o Casa do Advogado, aí você põe o nome da sua cidade e aí você localiza o telefone de contato para fazer o agendamento para ser atendido pelo defensor público. Isso. Todas as subseções que tem esse convênio com a defensoria, onde não há defensor estadual, ela tem os seus meios de comunicação e de agendamento. Algumas estão atendendo já diretamente, presencial, mas como a nossa, em Embu das Artes, nós estamos atendendo, fazendo pré-agendamento por meio de telefone. Então, se me permitir, eu posso passar os números aqui. Então, nós temos aí para que você possa agendar, pré-agendamento na nossa casa aqui, o DDD 11, né? 4707-6079, 4704-6467 e 4704-2428, no horário das 13h30 às 17 horas. Esse é o pré-agendamento. É o pré-agendamento. Agendado o dia e o horário, e o atendimento presencial inicia às 8h30 até às 11h30. Sempre no horário da manhã, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. Por isso, tão grande a demanda de atendimentos. Isso. Eu acho que a pandemia até trouxe um relevante número, porque a casa teve que ficar fechada durante a pandemia. Então, acho que deve ter aumentado o número de demandas e de atendidos na OAB, na Defensoria Pública hoje, né? Sim. Esse retorno que nós tivemos após a crise pandêmica, ele teve um fluxo de pessoas aumentado, tá? Porque com essa pandemia, é claro que as pessoas ficaram limitadas ao acesso à justiça, ele não ficou impedido. Sim. Tá? Mas algumas coisas, algumas ações, elas foram as não emergenciais, né? Isso. Elas foram adiadas de forma natural. Sim. Né? Nós ficamos inviabilizados de cumprir algumas coisas em todas as áreas. As áreas. Né? E o direito, o acesso à justiça, ele ficou um pouco comprometido. Agora, as coisas mais sérias, a magistratura esteve aberta e nós também estávamos abertos a cumprir isso. Algumas coisas de emergência nós tivemos que atender. Sim. Obrigatoriamente, né? Nosso papel. Atender, mesmo durante a pandemia. Mesmo durante a pandemia. Mas é bom colocar aqui, doutora Ana, que além desse pré-agendamento, esse atendimento, a casa ela está aberta das 8 até as 17 horas, 18 horas, ao público em geral. Uhum. Então, além do pré-agendamento para o atendimento, a nomeação de um defensor, nós temos uma média de 1.150 pessoas atendidas, fora esses agendamentos para a constituição, nomeação de um defensor, aliás. Então, nós atendemos, além daquele que procura a nomeação de um defensor, nós temos outros atendimentos. Nós temos outras preocupações em que a casa atende o cidadão, o munícipe,
Em média, fora esses que são atendidos para o convênio, nós temos aí em torno de 1.150 pessoas mensais um atendimento em nossos balcões, sem falar aqueles que ligam para tirar algumas informações. Então, a demanda ela é muito grande. Nós temos o que no município de Embu hoje? 350 mil habitantes. E é claro que isso foge ao último censo, está um pouco atrasado. Hoje nós já temos uma população maior do que isso, né? Tanto, doutora, que é bom expor aqui, se a doutora me permitir, é bom. Por quê? Nós estamos aí um protocolo em comum com a magistratura, com o judiciário local. Inclusive, na segunda também foi uma discussão com o executivo municipal, porque nós já temos a necessidade de uma quarta vara no município de Embu. Ah, que interessante. E nós necessário. Importante. Nós temos importante. o quê? Nós temos uma capacitação física, tá? Temos ambiente físico para isso, mas não temos isso dentro do fórum. Do fórum. Tá. Temos a capacitação técnica também. Física, mas falta a liberação do Tribunal de Justiça, a instalação dessa quarta vara. Então, um protocolo comum que nós, a OAB, Embu, conversei com o prefeito, na pessoa do vice-prefeito, Hugo Prado, na segunda, realmente já levando essa plataforma, já conversamos com a diretora, a doutora Bárbara também, é uma plataforma, um protocolo comum da ordem, a magistratura local, executivo, o executivo e o legislativo, que iremos conversar depois. E mais a nossa associação. Sim, sim. É muito importante, presidente, e assim, apresento até também um outro projeto que já existiu na cidade, o doutor que tem tanto esse enfoque, né, de atender e socorrer o público. Alguns anos atrás, até fui eu que trabalhei na área, quando trabalhei no governo executivo aqui da cidade, a gente nos CRAS dava o acesso à população, até o acesso a um defensor público, e esse defensor público já fazia a pré-triagem e só levava a documentação dessa pré-triagem às casas dos advogados para fazer o sorteio do procurador que fosse atuar na causa daquele imbuense. Isso é um detalhe importante também que tem que esclarecer, né? Quem pode se utilizar da Defensoria Pública hoje da cidade de Embu das Artes? Então, doutora, essa pergunta da doutora é muito oportuna. Por quê? Como nós antecipamos que o ideal dessa diretoria, dessa gestão, que tomou posse agora no dia 10 de janeiro, até 2024, de fato é sairmos da nossa esfera, da nossa casa, para cumprir o nosso papel social, como anteriormente já citei. Dentro deste pensamento da busca de cumprir esse objetivo, que é o nosso, nós já conversamos com quase todos os setores, por exemplo, o CRAS, Conselho Tutelar, maravilha, Secretaria da Mulher, Delegacia da Mulher, nós já conversamos. Nós temos um trio que eu sempre falo, que é o trio que nós não podemos separar um do outro, que é a Casa do Advogado, a Secretaria da Mulher e a Delegacia da Mulher. Porque é bem sabido que, doutora Ana, que nós temos uma situação que ela deve ser uma preocupação de todos os segmentos. E eu estou falando da mulher em estado de vulnerabilidade. Então, nós conversamos a OAB, Secretaria da Mulher e a delegada da Delegacia da Mulher. Realmente, para nós recebermos essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade de forma especial. Nós não podemos receber essa pessoa e postergar ou criar artifício que inviabilize o atendimento de imediato. Então, nós temos que ser instituição facilitadora para o atendimento desta pontuais, mulher. Né? Porque essas mulheres realmente tem que ser tudo de imediato, de imediato, porque tem alguns casos que não dá para você postergar ou passar para o dia seguinte. Não dá, tem que ser ali. Então, as questões mais sérias, nós temos um canal aberto. Presidente da OAB, diretoria, Secretaria da Mulher
e a Delegacia da Mulher. Nós temos esse canal aberto. Então, se tiver algum problema de urgência, eles vão ligar para nós, diretores. E nós um agregado de forças, né? Isso, agregado de forças. E é interessantíssimo porque na cidade de Embu das Artes, esses órgãos, a Delegacia da Mulher, a Secretaria da Mulher e a OAB, elas são praticamente 3 casas fisicamente conjugadas, sim, né? Elas são no mesmo território, muito né? próximos então, ali, muito próximos. É só a delegacia que não está do lado. A Secretaria da Mulher e a OAB estão uma do lado da outra, e ali você tem o atendimento tanto da esfera criminal como da esfera psicológica na Secretaria da Mulher e da esfera jurídica na OAB, que faz, juntamente com a delegacia, um trabalho de direcionamento do caso específico. É isso, presidente? Sim, é isso. A nossa pretensão, a nossa preocupação é isso. Então, um detalhe muito importante, doutora Ana, é o seguinte, e nessas conversas com instituições voltadas para o atendimento do munícipe, nós já conversamos com o CRAS também, nós reunimos, chamamos, convidamos, a tomarmos um café, sentarmos à mesa. Excelente canal para dar acesso à justiça para as pessoas. Estabelecemos, falei, vamos melhorar esse atendimento. O que é dificultoso para o CRAS? Tá? Porque nós temos o convênio, o termo de convênio da Defensoria com a Ordem, ela cria alguns impedimentos, quer dizer, nós estamos limitados institucionalmente. Então, nós não podemos criar, por exemplo, polos de atendimento sem uma autorização da Defensoria. Então, nós chamamos o CRAS, mais ou menos aí em fevereiro, nós conversamos com o CRAS, o presidente do CRAS e também do Conselho Tutelar, com toda a diretoria, nós chamamos para conversar. Falei, vamos melhorar o nosso atendimento. Então, nós estamos aguardando o quê? Eles nomearem defensores, né? Advogados, para que possa fazer essa primeira triagem. Perfeito. Depois de fazer essa triagem, ela será enviada para nós, para a Comissão da Assistência Judiciária, e ela fará esse atendimento complementar e a nomeação do advogado. Então, nós estamos aguardando isso. E a nossa conversa foi no sentido de que vamos melhorar esse atendimento, porque nós não podemos receber um cidadão já em estado de vulnerabilidade, sabe? E devolvermos ele para a sua casa sem resolver o problema dele. Perfeito. Então, nós temos que trabalhar com uma planilha já antecipada para que o cidadão, quando procurar a casa do advogado ou um dos CRAS, ele já saiba as documentações que ele necessita, porque nós temos encontrado situações, isso eu tenho procurado estar diariamente na casa do advogado, para saber quais são os nossos problemas para o atendimento ao cidadão. E nós temos detectado que muitos vêm à casa ou vinha aos CRAS e não sabia quais as documentações que ele teria que trazer. Então, ele batia a porta e retornava. Esse retorno dele entra uma situação muito séria, porque, às vezes, ele não tem o dinheiro para vir outra vez. E aí nós perdemos a oportunidade de atender um cidadão, uma cidadã em estado de necessidade. E dar o acesso dele à justiça, e o acesso dele. De uma certa forma, nós estávamos negando o acesso dele à justiça. Então, nós sentamos à mesa, a diretoria, com o CRAS, falei, vamos ajustar isso, vamos adequar isso, para que nenhum cidadão volte aqui ou tenha que voltar um outro dia, retornar um outro dia para ser atendido, quando ele não tem recurso para custear o deslocamento até a casa ou até o CRAS. Então, nós estamos tentando agilizar ou instrumentalizar os CRAS, a casa mais ainda, com esses elementos, de forma a atender o cidadão de forma mais concreta, mais pontual. Nós estamos, nossa preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Embu das Artes, nós estamos ombreados com todas as instituições que querem fazer um atendimento sem fins políticos, partidários. Nós queremos cumprir o nosso papel como instituição voltada para cumprir o seu papel social. Está de parabéns, presidente. Eu agradeço essas palavras. Eu sempre digo que quando você facilita a vida do outro, você já está
atuando com generosidade, né? A gente tem que facilitar a vida desse cidadão que já é tão carente, né, que precisa tanto de uma demanda aí de um acesso à justiça, se essa parte que a Casa dos Advogados pode fazer, que a nossa OAB pode fazer pelo cidadão, é fornecer esse acesso realmente a ter a justiça dos seus direitos, que são inúmeros, né? Desde o direito das crianças aos direitos aos alimentos, na esfera familiar, na esfera criminal, na esfera civil, na esfera trabalhista. Quero que o senhor conte para mim, eu também posso ir como uma cidadã comum solicitar um advogado na área trabalhista para a Defensoria Pública? Doutora, é até bom a doutora pontuar isso, porque é o seguinte, o nosso convênio, ele nos dá algumas liberdades, mas ele também nos limita. Por exemplo, uma ação trabalhista, uma ação previdenciária, nós não podemos, administrativo, nós não podemos nomear um defensor para essas esferas, tá? Porque normalmente é recebido ao final, né, da demanda. Ao final. O cliente só paga ao final um percentual sobre a demanda que ele venceu, não é isso? Isso. Então tem algumas restrições, algumas áreas que nós não podemos nomear o advogado. Digamos, área previdenciária, trabalhista, administrativa, pode ser que esteja fugindo algum aqui, mas sempre vai ter. Essas áreas nós não podemos nomear defensores pelo nosso convênio. O que é recomendado, nossos funcionários na Casa do Advogado, eles são recomendados, quando as pessoas batem a nossa porta, eles falam, mas vocês não indicam advogado? Não, nós não podemos indicar advogado para essas áreas. Tem aqui uma relação de advogados, o senhor pode escolher dentre um deles e você possa bater a porta, porque é proibido. Nós fazemos essa recomendação para que o funcionário não indique, nem nomeie, irmão, pode ser amigo, nenhum defensor, deixe o cidadão livre a buscar o seu defensor nessas áreas. Na área criminal é importante pontuar, doutora, porque nós temos limitações também para a nomeação de defensores. Por exemplo, nós temos a execuções criminais, que ela vai ali discutir. O que ela discute? Ela vai discutir a progressão do preso, quando ele já foi submetido a um processo de conhecimento, que fora condenado, e ele já está cumprindo a pena dele, a reprimenda. Então, dali vai gerar um segundo processo, que é o chamado processo de execução criminal. O convênio ele também limita essa nomeação de advogado. Nós só podemos nomear um advogado para acompanhar o sentenciado, porque ele já passa a ter outra nomenclatura. Ele já não é acusado, ele passa a ser sentenciado, porque ele já sofreu uma condenação, então ele é sentenciado. Quando ele é sentenciado, é bom pontuar isso, eu quero agradecer esse momento para explicar isso, ele passa a ser chamado sentenciado, porque ele já sofreu uma sentença. Uhum. E o processo de execução, de fato, é isso. O que ele vai fazer? Ele vai sofrer, ele vai... Nesse processo de execução, ele vai ter os benefícios dele. Digamos, cumprir 1/6 da pena, dependendo do crime, ele cumprir 1/6 da pena, ele terá direito a progredir para um regime menos gravoso. Se ele estava no regime fechado, ele passará para o semiaberto. Ele cumpre um percentual e aí posteriormente para o aberto. Conforme vai indo. Isso. E aí o que acontece? Um detalhe importante. A revisão dessas penas não podem ser feitas pela defensoria. Não, existe uma observação. Uhum. Quando o processo ele é físico, sim, salvo engano, posso nomear um advogado para acompanhar no regime aberto, no meio aberto, que é o meio aberto, é o semiaberto, e o aberto, o SUSI. Penas alternativas também posso nomear, desde que o processo ele seja físico. Então, criminalmente falando, só em alguns casos específicos a gente tem defensor público. Execuções criminais. Na área da execução criminal. Tá? Já como passou o processo de conhecimento? O preso que está preso, que foi preso, enfim, e que se encontra sem advogado. Sim, esse é um detalhe importante que é bom a gente discutir aquele outro assunto, quanto à sua intimação para fazer a sua defesa. O preso, quando ele está recolhido ao cárcere, ele fica inviabilizado, claro, de
buscar um defensor. Quando a família constitui, esse defensor ele vai fazer o seu papel, que é fazer as defesas dentro do processo de conhecimento. Quando ele está preso, o que acontece? Para a nomeação, o oficial de justiça, quando ele intima o acusado, preso ou solto, ele, para aquela defesa primeira, que é a defesa preliminar, que alguns chamam de defesa prévia, onde o acusado ele faz a primeira defesa, rola, testemunha. Nesse caso, quando o oficial vai intimá-lo, seja na prisão, no cárcere, ou em liberdade, réu solto, obrigatoriamente tem um termo lá que vai constar. Você tem condições de constituir um advogado? Ele vai responder sim ou não. Você tem defensor? Sim ou não. Se tem defensor, ele vai colocar sim, ele tem defensor. O oficial cumpre isso, devolve esse mandado positivo nos autos do processo. E aí esse advogado, ele se habilita ou já está habilitado no processo. E aí, no prazo de 10 dias, ele terá a obrigação de cumprir essa defesa preliminar. No caso do acusado falar que ele não tem defensor e não tem condições para constituir um defensor, o que o oficial faz? Ele assina um termo dizendo que o acusado não tem condições de nomear, aliás, de constituir um defensor. Feito isso, esse mandado é juntado aos autos e o juiz, através do ofício criminal, oficia a ordem dos advogados, informando que fulano de tal está respondendo por processo tal, que não tem condições de constituir um advogado, portanto, a OAB, diante do convênio Defensoria, e a OAB nomeia um defensor. Nós nomeamos, recebemos esse ofício, a Comissão da Assistência Judiciária naturalmente vai nomear um defensor, junto esse ofício nos autos, o colega nomeado advogado é intimado para fazer a defesa preliminar e aí começa o processo de conhecimento. Tá? O que está acontecendo, doutora, me permita fazer essa observação para o cidadão comum. A casa é sua, presidente. Para o cidadão comum. O que acontece? Nós estamos tendo esse problema, aquele problema que eu anunciei no princípio da nossa fala, é que alguns, ao serem intimados, principalmente aqueles réus soltos, eles está faltando na devolução do mandado cumprido, quando ele é intimado para defender-se, primeiro ato que eu falei, que é a defesa preliminar ou a defesa prévia, não vem essa informação que ele não tem condição de constituir um advogado. Aí não é constituído, é devolvido esse mandado, e aí ele bate a nossa porta. Olha, eu fui intimado para me defender de um processo e eu não tenho condições de nomear um advogado, ou, aliás, de constituir um advogado. Aí entra o nosso problema, porque a nossa nomeação ela só acontece por ofício do magistrado, do juiz. E quando esse cidadão que está precisando da nomeação e que o ofício não chegou, a casa do advogado pode enviar uma informação a esse processo, ao juízo, informando, olha, essa pessoa compareceu aqui interessada em defensor público ou não? Não. Não existe esse procedimento. O procedimento é esse, né? Quando ele bate a nossa porta, falando, fui intimado, citado para defender de um processo, e eu não tenho condições de constituir um advogado. Isso na área criminal, na área criminal, que a gente está falando área criminal, tá? Área criminal. Então, o que acontece? A recomendação que nós passamos volte o cartório, ao ofício criminal, e explique a situação que você não tem condições de constituir um advogado, e lá eles tomam termo e oficiar a ordem, e a ordem nomeia um advogado. Ou, às vezes, quando o acusado, ele nos procura dentro daquele prazo em que o oficial de justiça não juntou o mandado ainda nos autos, nós recomendamos, volte lá na sala dos oficiais, procure o oficial que o intimou e fale para ele informar que você não tem condições de constituir um advogado. Se o oficial ainda não juntou esse mandado, o que ele faz? Ele faz constar que ele não tem condições de constituir um advogado, e aí ele já junta o mandado, já com essa informação, o juiz só nos oficia
e nós nomearemos o defensor para ele. Uma observação toda. Nas outras áreas, digamos, na esfera civil, quando a pessoa é intimada a contestar algum tipo de ação, geralmente eles batem a nossa porta. E alguns vêm com um prazo já muito em cima. Então, quando ele fala assim, fui intimado há 10 dias atrás, nós encaixamos ele, sabe? Para que possa dar tempo de ser nomeado um advogado e o advogado, no prazo dele, possa cumprir esse prazo da contestação. É bom sempre ressaltar, presidente, então, quando a pessoa recebe uma intimação, ela deve, não tendo acesso a um advogado, ela já deve procurar a OAB para que possa ser cumprido os prazos legais, em que pese o defensor público normalmente ter prazo em dobro, né, pela lei, por ser defensor público. Correto. Doutora, essa é uma observação que, às vezes, nós até recomendamos que o defensor público nomeado não considere esse prazo em dobro para evitar não haver problemas eventuais futuros, discussões, sim. Porque alguns magistrados entendem isso, aquilo até você de delongas de processo, né? Conseguir contornar essa situação. Então, nós recomendamos que dentro do prazo legal cumpra esse papel. Agora, é importante que, quando a pessoa é intimada, que ela nos procura imediatamente, nós procuramos dar aí um prazo de 10 dias para o defensor se adequar, estudar, para fazer a sua contestação. Agora, tem aqueles casos que eventualmente chegam, faltam 1 dia, 2 dias, aí nós vamos sacrificar o nosso trabalho, tá? E vamos sacrificar um colega também, porque Sim, ele obrigatoriamente vai ter que atender e cumprir um prazo dentro de eu diria assim... De um curto espaço para poder ter todo o trabalho intelectual. Isso. Presidente, infelizmente, acabou o nosso tempo. Quero agradecer imensamente a presença que hoje tivemos aqui do Gerson Newton, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Embu das Artes, subseção. Correto. Muitíssimo obrigada, presidente. Quero te dar alguns minutos para fazer a sua fala final. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora, nós sentimos honrados em estar aqui e estamos abertos a outras discussões. É sempre bom esse caráter nosso aqui informativo, né, de utilidade pública, e talvez seja um dos melhores veículos para que possamos estar passando essas informações para o nosso município, e às vezes é importante até para todos os outros municípios. Para o maior público possível, a ideia é exatamente essa. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Embu das Artes, na pessoa a diretoria dessa gestão de 2022-2024, agradece à instituição, à doutora pelo convite. Estamos abertos, queremos voltar aqui, compartilhar, por favor. E eu quero compartilhar. Mais assuntos temos para fazer nessa pauta. Isso, aqui. Como é um assunto de lei e justiça, então eu entendo que envolva advogados, advogadas, e eu quero convidar você, advogada, munícipe, que esteja conosco em nossa solenidade de posse, dia 27 agora de maio, às 19 horas, ali no Centro Cultural Assis de Embu. Fica na praça 21 de abril, bem no centro do Embu. Logo após o nosso cerimonial de posse, nós estaremos recebendo você, amigo, colega, advogada, munícipe, ali na nossa casa para um coquetel, para um momento de confraternização e de conversa. Então, você está convidado, a doutora está convidada, essa instituição, na pessoa dos seus representantes, também estão convidados a estarem conosco. Muito obrigado, estamos à disposição, que Deus continue abençoando vocês. Amém, muito obrigada para o senhor também. Centro do Embu, ali na praça, no Centro Cultural, lá na praça, na Assis de Embu. Dia 27, agora de maio, às 19 horas, estamos lá abertos para receber os amigos munícipes, advogada, e logo após teremos a nossa recepção na Casa do Advogado, que é logo próximo ali. Obrigada. Um prazer. Prazer.